Olá, gente! Eu sou Helena Dias, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece no Nordeste, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas. Uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Cerca de 62% da geração de energia solar e eólica aqui no Brasil vem do Nordeste. Esse percentual expressivo corresponde, na sua maior parte, à energia gerada por meio dos ventos. O potencial das eólicas na região tem sido defendido pela maioria dos governos estaduais como a melhor alternativa de gerar energia limpa. Mas será que é mesmo? Organizações e movimentos sociais têm alertado para os impactos das eólicas em territórios camponeses, indígenas, quilombolas e até comunidades pescadoras. As denúncias são de danos à saúde física e mental, negociações injustas de arrendamentos de terras e destruição de plantações e produções de alimentos saudáveis. A lista de impactos é imensa e, por isso, a sociedade civil organizada vem propondo a regulamentação da geração de energia eólica. Vamos descobrir o que propõe essa regulamentação? A gente conversa hoje com Daniel Lins, que é assessor regional de incidência política da Caritas Brasileira Nordeste 2. Vamos conferir. Olá, Daniel, seja bem-vindo ao programa Trilhas do Nordeste. Olá, Helena, quem nos acompanha também. Daniel, eu quero começar contextualizando a geração de energia eólica na nossa região. A gente se depara com a narrativa de que a instalação de parques de geração de energia eólica no Nordeste traz benefícios econômicos, sociais e ambientais para os municípios do interior. O que é de fato verdade? Será que não tem nenhum impacto diante disso? Pois é, Helena, geralmente quando a gente ouve falar sobre esse tema, a gente ouve falar assim, é uma energia limpa, ou falar muito do contexto da transição energética, que é importante colocar que, de fato, é importante que aconteça. Transição energética quer dizer abandonar formas de geração de energia que são mais poluentes e se passar a adotar outras formas de geração da energia que não prejudicariam tanto o meio ambiente, que aí são a partir de fontes renováveis, como o sol, como o vento. Mas a realidade é um tanto diferente disso que a gente ouve falar, geralmente. Nós temos acompanhado comunidades em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que estão no território onde esse tipo de empreendimento é instalado, e essas comunidades têm sido fortemente impactadas, a forma de vida das comunidades tem sido alterada de forma muito abrupta, assim, muito definitiva, e tem causado também vários prejuízos ao ambiente. Principalmente a Caatinga, que é onde fica uma boa parte dessas comunidades que a gente acompanha, mas também em outros biomas desses estados. Então, comunidade de pescadores, pescadoras, marisqueiros e marisqueiras também tem sido impactada e tem visto a sua vida mudar com a instalação desse tipo de empreendimento nos respectivos territórios. No Agreste Pernambucano, há empreendimentos desse tipo instalados há cerca de 10 anos. É, o que é que mudou de lá para cá? Esses benefícios de fato aconteceram? É importante colocar que quando as comunidades foram abordadas inicialmente para a instalação desse tipo de empreendimento, nenhuma das informações dos malefícios são passadas para as comunidades. A propaganda é muito aquela que é feita para a sociedade como um todo também. É colocado para essas pessoas que elas estão recebendo uma grande oportunidade. Se prende muito à questão econômica, é falado que a partir da instalação de um parque ou de um complexo eólico ou solar, por exemplo, aquelas famílias vão ter uma renda extra, vão ter um rendimento interessante, não vai ter impacto na sua vida como agricultor, na sua produção, nos animais, na sua forma de se relacionar dentro da comunidade, mas não é isso que acontece. Daniel, eu gostaria que você detalhasse um pouco mais para mim dois pontos. A gente sabe dos impactos na saúde física e mental, né, causados principalmente pelo barulho dos aerogeradores e também os impactos na produção de alimentos, especialmente de origem animal. Será que você pode trazer para a gente exemplos que possam ilustrar esses impactos? E ao assinar o contrato, ela se prende contratualmente a esse instrumento e está cedendo ali, na prática, sua terra por 30 anos, podendo se renovar por mais que isso, inclusive.
e tem tido impactos muito fortes na sua vida. Então, o próprio barulho que a torre faz, o ruído, tem afetado o sono das pessoas, tem causado efeitos também a partir das infrações, às vezes as pessoas nem escutam, mas também estão sendo afetadas a sua saúde. Tem relatos também de pessoas com problemas de pele em razão disso, e aí, logicamente, a gente sabe que isso afeta a vida da pessoa, isso está ligado dia e noite, por anos, muitas vezes por 10 anos, como já colocamos anteriormente. Então, as pessoas desenvolvem insônia, desenvolvem vários problemas psicológicos também, entram em depressão, elas não conseguem viver como viviam antes da sua produção. Os próprios animais são impactados, assim como os seres humanos também. Então, tem relato de animais que abortam também, que rejeitam a criação, porque o seu funcionamento também é alterado. Com a piora da qualidade de vida nos territórios onde esses parques, essas estruturas estão instaladas, as famílias camponesas elas acabam sendo praticamente expulsas, né, da terra. E pior, isso afeta também as famílias, né, não só as famílias que alugam esses terrenos para essas instalações, mas também as famílias vizinhas. A gente pode dizer que tem uma abordagem, né, individual na hora de alugar essas terras, mas ao mesmo tempo o impacto negativo é coletivo, né? Como é que você me diria que funciona? Os contratos eles são individualizados, os contratos são particulares. Isso, inclusive, é uma estratégia que as empresas utilizam para que as comunidades não tenham esse momento de discussão, de melhorar as condições contratuais, e é o tipo de situação que fragiliza o próprio tecido social também da comunidade. Então, se uma pessoa assina sem poder dialogar com as outras, porque tem receio também, porque o contrato diz que não pode, aí outra pessoa que é impactada também causa um conflito com a família que está no entorno. Então, a gente vê que a chegada dessas empresas tem causado também esse tipo de situação. É importante colocar que, desde o momento da própria implantação dessas torres, a realidade das comunidades é totalmente mudada, porque chegam várias pessoas estranhas ali no território, pessoas que têm o objetivo unicamente de fazer aquela instalação. São relatados também, isso aí também é documentado já, que essas mudanças têm impactado em um aumento, por exemplo, de consumo de drogas com jovens dessas comunidades que passaram a ter acesso quando esses trabalhadores foram também naquela região. Tem diversas situações também do que se tem chamado de filhos do vento, que são situações em que os trabalhadores das empresas vão, se envolvem ali com as meninas, geralmente do território, e passada a época de serviço vão embora, e os problemas ficam nas comunidades. Então, para além do que vai ter depois do impacto direto da torre, são diversos impactos que as sociais da comunidade têm tido de mudança mesmo na sua dinâmica dessa coletividade, a dinâmica comunitária. Nós vamos dar uma pausa agora no programa para conferir o Balaio Cultural, quadro em que a repórter Fátima Pereira traz indicações culturais. A expansão dos parques eólicos na região Nordeste tem sido apresentada como um avanço sustentável. Mas quais são os impactos desses empreendimentos para as comunidades que vivem nos territórios dos aerogeradores? Dois documentários recentes trazem perspectivas essenciais sobre os efeitos desse modelo de desenvolvimento nas populações rurais e quilombolas. O filme A Armadilha da Energia Eólica, produzido pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco, a FETAP, denuncia que a instalação das eólicas tem ocorrido sem consulta prévia, afetando a posse da terra, o meio ambiente e o modo de vida de agricultores e povos tradicionais. Com relatos de camponeses e lideranças comunitárias, o documentário questiona se essa transição energética está de fato beneficiando quem vive nos territórios. Já o filme Filhos do Vento, dirigido pelos jornalistas cearenses Rogério Bier e Eusiane Bastos, foca na realidade do Quilombo do Cumbe, em Aracati, município do Ceará. No Quilombo, um parque eólico foi instalado em 2008 e alterou drasticamente a vida da comunidade. O documentário destaca o impacto da perda de acesso a espaços essenciais para a pesca, o extrativismo e as tradições culturais, dando voz aos povos afetados que veem seu território e vidas serem transformados sem que sejam consultados.
Ambos os documentários estão disponíveis no YouTube e trazem um olhar necessário sobre esse alegado desenvolvimento sustentável e os desafios da luta por justiça socioambiental. Vale a pena conferir. Estamos de volta com a entrevista. Daniel, a Caritas, a Comissão Pastoral da Terra e outras organizações têm defendido a criação de uma lei que regulamente a instalação de parques eólicos. A ideia é ser uma lei que ela tenha cunho federal ou estadual. E como é que ela vai funcionar? O que é que não pode faltar nessa regulamentação? Nós temos feito incidência tanto em âmbito federal, entendendo que é uma matéria de competência também da União, quanto em âmbito estadual também. Nós temos atuação em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E essa discussão está num momento bem efervescente mesmo em Pernambuco. Para se ter um contexto da regulamentação desse tipo de instalação, desse tipo de empreendimento, o que a gente tem de âmbito nacional é uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 2014. Portanto, no ano passado já fez 10 anos dessa norma. E até para dar um benefício da dúvida, no momento que foi editada, que foi lançada essa lei, vivia-se um contexto diferente que ainda não se conhecia tão bem também esses impactos que a gente está relatando por aqui agora, né? Então, a lei ela foi feita em um contexto em que já se discutia a importância da transição energética e que se entendia que era importante atrair esse tipo de investimento também, pensando do ponto de vista financeiro mesmo, econômico. Então, a lei ela é muito simplificada, na verdade, é uma forma que a gente entende que era uma maneira de incentivar esse tipo de implementação, tanto pensando na parte financeira, mas também, talvez, pensando nessa parte ambiental, por ser importante a transição energética. Então, a lei que é bem flexível, digamos assim, para as empresas. Os atores políticos municipais, estaduais e federais, eles estão abertos para o diálogo sobre a regulamentação? Como é que você tem visto essa receptividade? Em Pernambuco, a partir de novembro de 2023, foi constituído, através de um decreto do governo do estado, um grupo de trabalho para discutir sobre esse tema. Esse grupo de trabalho, ele prevê uma constituição das pessoas que compõem esse grupo de trabalho, que é basicamente o próprio governo do estado. São as secretarias, do governo, a CPRH, que é a agência que trata desse processo de licenciamento ambiental, e previa como convidados, sem direito a voto propriamente, outros atores também. E aí previa, por exemplo, a Beólica, Federação da Indústria, e previa somente uma vaga propriamente para a sociedade civil. Para se ter uma ideia, a primeira participação efetiva das pessoas das comunidades impactadas em uma reunião desse grupo de trabalho foi a partir de uma ocupação que foi feita pelas comunidades para que pudessem colocar e falar sobre aquilo que está sendo tratado que ia impactar diretamente na vida delas. E aí a gente vê também que muito em razão dessa falta de participação popular, a instrução normativa não reflete a necessidade dessas pessoas, né? Um ponto que eu digo que é primordial e que não é tratado de forma contundente nesse documento é com relação ao distanciamento das torres eólicas, por exemplo, das casas das pessoas e das áreas em que as pessoas trabalham, produzem. É previsto nessa instrução normativa que o distanciamento seria determinado caso a caso a partir de estudos, perdão, sobre os efeitos, por exemplo, dos ruídos, o efeito estroboscópico, que chama, que é também o impacto que acontece a partir da sombra das pás, né, das eólicas nas casas das pessoas, que afetam também a saúde, mas não tem a delimitação específica de um distanciamento mínimo. Então, a gente entende que é importante, e aí nós, enquanto Caritas, a Comissão Pastoral da Terra, que você citou, também tem pautado isso. É importante que exista um distanciamento mínimo. Nós propomos de 2,5 km, que é o que a gente vê em legislações de outros países, como na Alemanha, por exemplo, onde já aconteceu esse processo anteriormente. Daniel, a gente sabe que a regulamentação não vai sair da noite para o dia, mas tem famílias sofrendo hoje com esses impactos em seus territórios. Eu queria saber de você quais são as medidas emergenciais, o que é que vocês recomendam que o poder público faça hoje, para a melhoria da qualidade de vida dessas famílias. Olha, o que a gente considera que é importante de forma urgente mesmo é o desligamento dessas torres que estão afetando a qualidade de vida das pessoas,
à saúde das pessoas, que estão forçando as pessoas a abandonarem o seu território, sobretudo aquelas que estão em um distanciamento que já está comprovado que tem afetado a vida delas. Temos, por exemplo, uma perícia do Ministério Público que já aponta que nessa distância de 500 metros ou de 1 quilômetro tem afetado a vida das pessoas. Então, se já se tem prova suficiente para isso, o que a gente propõe é que essas torres que estão numa distância mínima, que já é comprovado que tem afetado as pessoas, sejam desligadas. Daniel, a gente agradece a sua participação no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigado, Helena. Agradeço a vocês também por dar visibilidade a esse tema. Não é a primeira vez que o Brasil, de fato, também pauta sobre essa questão que realmente é urgente e ficamos à disposição aí na luta para os próximos passos. O Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a esse e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras às 7h45 da noite. Até a próxima semana.